Olá, Ricardo Alencar, da Escola Aprender. E eu queria conversar com você hoje sobre uma coisa muito importante ao longo da nossa vida estudantil, ao longo da nossa vida, na verdade, que é a nossa memória. O que é isso? O que é essa questão memória? Por que a gente lembra das coisas? Qual a necessidade de lembrar? É uma coisa bem interessante porque a memória é algo que apenas os seres humanos desenvolveram a tal ponto de saber que pensam. Porque basicamente a memória é recuperar fatos que aconteceram com a gente ou que a gente percebeu anteriormente. Isso é muito importante, inicialmente para quem quer sobreviver no meio de uma floresta cheia de perigos e pode transmitir essa informação para os seus descendentes e assim evitar um local perigoso, assim lembrar que tipo de alimento é venenoso, qual tipo de alimento bom. Se você por um acaso descobrir como é que domina aquele negócio que pegou, que queima, que faz mal e aí inventou o fogo, né? Ou seja, dominou o fogo, porque ninguém inventa o fogo. É interessante perceber que a memória inicialmente nos trouxe a capacidade de sobreviver em qualquer lugar do globo, nos proporciona hoje em dia, por exemplo, ter desenvolvido de tal forma o conhecimento de uma pessoa para outra que a gente consegue hoje em dia nascer com um monte de conhecimento em torno da gente, uma criança até 10, 12 anos de idade, tem muito mais conhecimento científico, cultural, do que a maioria das pessoas que nasceram antes da gente. Isso é de fato espetacular. E com a internet, isso se tornou ainda mais incrível, exponencialmente gigantesco. Então, a memória, essa capacidade de registrar as situações, os fatos, os conceitos, ela é muito importante que a gente exercite todo dia, que a gente consiga melhorá-la e que a gente se desenvolva. Eu tenho um curso, né, como aprender melhor e mais rápido, que a gente fala sobre essa memória, os tipos de memória e tudo mais. Só que o mais interessante é que você exercite, procure exercitar. E a gente dedica um pouquinho esse exercício, esse autoconhecimento de memória e técnicas para melhorar. Isso é que é importante. Como é que você pode lembrar onde deixou sua chave? Como é que você pode lembrar de uma sequência de números? Ou como é que você pode estudar de forma a não esquecer? Então, memória é para recuperar aquilo que a gente acha importante e que a gente quer passar para os outros ou para a gente mesmo. Então, nada melhor do que treiná-la, do que testá-la de vez em quando. Então, eu gostaria de testar contigo a sua memória. Vamos testar um teste bem simples. Eu queria que você memorizasse. Eu vou fazer uma série de perguntas e aí você vai tentando responder. É importante que você tenha aí um lápis e um papel na mão para ir anotando. Eu vou perguntar pausadamente para dar tempo de você anotar, se for o caso. Pause o vídeo agora. Pausa. Beleza. Agora, voltando, quem conseguiu pausar e pegou o lápis e papel para fazer o teste, você vai responder as perguntas e no final vai ter uma pontuação se você vai ter uma boa memória, uma memória mais ou menos, ou uma memória bem legal, tá bom? Então vamos lá fazer as perguntas. Então memoriza aí. Maçã, televisão e carneiro. Essa não é para anotar, é só para memorizar. Memoriza este nome e endereço. João Ninguém, Avenida Brasil, 1500, Porto Seguro, Bahia. Tá? Você tem alguma dificuldade além do normal nas últimas semanas? Você tem dificuldade de lembrar de listas quando vai para algum lugar fazer uma compra? Você notou a sua queda na capacidade de calcular de cabeça, da gorjeta, quanto é que pode dar de gorjeta, o troco correto? Você tem esquecido de pagar suas contas? Você teve dificuldade para lembrar de nomes? Conhece alguém? E no outro dia vai falar com ela e esquece o nome? Você tem dificuldade de reconhecer as pessoas que deveria conhecer? Você tem ou teve dificuldade para encontrar uma palavra que quer falar durante uma frase? Você teve dificuldade em se lembrar de como fazer tarefas simples? Por exemplo, usar o micro-ondas, controle remoto? Você tem lapsos de memória que interferem no seu dia a dia? Ou,
ou lapso de memória para interferir na sua casa, né, nas atividades da sua casa. Diga o nome para você mesmo aí, ou anote o nome dos 3 últimos prefeitos da sua cidade. O anterior, o seguinte e esse último agora. E os 3 últimos presidentes? Você lembra? O que você jantou ontem e anteontem? Quais foram os últimos filmes que você assistiu? Os 2 últimos. Escreva 3 palavras que você teve que memorizar no início. Quais foram o nome das 3 palavras que você teve que memorizar aí? Lembrou? Não lembrou? Escreve aí o nome e o endereço que eu falei no início. Lembrou? Não lembrou? Bom, se você respondeu não para a maioria das minhas perguntas e não conseguiu lembrar das 3 palavras e do endereço, então você está com a memória muito fraca. É preciso exercitar, tá? Calma, não é uma coisa terrível, mas você precisa exercitar a memória. Isso é uma coisa muito tranquila de se fazer. Você pode melhorar com uma série de exercícios, né? É como se você fosse malhar o cérebro. Então, é importante que você comece a se preocupar com isso. Uma primeira dica que eu dou é para começar a fazer, por exemplo, palavras cruzadas, que isso é uma coisa bem legal. Ou desafios. Baixe um aplicativo de desafios de memória, de treinamento do cérebro, que é bem legal. Agora, se você conseguiu lembrar de tudo, você tem uma memória espetacular e não precisa de treino nenhum. Se você está entre uma coisa e outra, né, então você precisa pensar no seguinte: é preciso sempre melhorar, tá? E aí, eu recomendo, por exemplo, se você está estudando para algum concurso, para alguma prova, ou então você quer mesmo melhorar suas técnicas de aprendizagem, eu vou deixar um link aqui de um curso que eu tenho sobre como aprender melhor e mais rápido. E se você achar interessante, pode dar lá uma passada e verificar, né, a proposta do curso. De repente, se você se interessar, né, a gente pode te ver matriculado no nosso curso, beleza? Mas o mais importante, para encerrar esse vídeo, é que você treine, né? Exercite a sua capacidade de lembrar, porque ela é muito importante, tanto para você, quanto para as pessoas ao seu redor, porque de repente você precisa recordar de algo, lembrar de algo, ou mesmo se organizar na sua vida. Tá legal? Até a próxima.